especial. Pastor Ângelo, nosso querido irmão Pastor Ângelo, suas palavras acerca do que é o Evangelho e como ele pode nos ajudar diante das incertezas, das vicissitudes. Um pastor amigo meu falava isso, vicissitudes da vida. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho que agora é uma oportunidade, é um tempo novo para a igreja, da igreja sair desse processo, dessa pandemia, dessa quarentena, dessa situação extremamente nova e abraçar realmente, não uma nova perspectiva, mas a perspectiva bíblica do Evangelho. Esse Evangelho que muitas vezes é anunciado, não é o Evangelho de Cristo. Não é aquilo que nós entendemos como a mensagem de salvação, aquilo que o Senhor trouxe para nós, mas é uma mensagem que procura centrar-se no homem, centrar-se no querer do homem, no desejo do homem, no prazer do homem, e essas coisas não agradam ao Senhor e nos fazem extremamente fracos diante de uma situação tão complexa como essa que estamos vivendo. Então eu acredito, pastor, que nesse momento, as incertezas que estão sobre nós agora e que virão no futuro, só podem ser de fato vencidas ou superadas com o verdadeiro Evangelho do Senhor. E para isso eu deixo um texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amado, se fosse para nós sintetizarmos aqui, a voz que clamava no deserto fora silenciada. João estava preso. E agora, diante dessa questão, o Senhor Jesus está iniciando um ministério e muitas incertezas poderiam vir sobre aquela geração. Afinal de contas, a mensagem de João Batista é a mensagem que o Redentor vem, é a mensagem que o Messias vem, é a mensagem que o Salvador vem. E de fato ele vem. Mas um homem como João Batista, a qual nós podemos prezar por tantos aspectos, é um homem que, ao ouvir acerca do que está acontecendo em Israel, ele manda perguntar: é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? Porque não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é evangelista, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se é adolescente, não importa, as incertezas vão vir sobre nós. Por mais que você seja um homem cheio do Espírito Santo, a nossa fé, o exercício da nossa fé, muitas vezes é fragilizado. E a incerteza toma conta. E foi assim com João. A voz que clamava no deserto tão poderosamente no início dessa visão que ele contempla ao Senhor e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora vê todas as coisas acontecendo e diante de um contexto histórico onde se esperava outra coisa, pergunta-se: é o Senhor mesmo? As incertezas virão sobre a sua vida, as incertezas virão sobre a minha vida, e nós precisamos retomar o caminho, pensando no que o próprio Senhor Jesus fez. E a palavra de Deus diz que Jesus, no momento dessas incertezas que ali haviam no coração das pessoas, diante da prisão de João, o texto bíblico fala que o Senhor Jesus, num primeiro passo a ser executado, após tudo isso, ele pregou o Evangelho de Deus. E, meu amado, se há algo que nós temos que fazer diante das incertezas da vida, é justamente isso: anunciar o Evangelho genuíno, o Evangelho de Deus. Não podemos mais, irmãos, nos submetermos a esse tipo de evangelho de prosperidade, evangelho coaching, evangelho de riquezas, evangelho de sucesso, evangelho de autoajuda. Meu irmão, isso serve para inflar o seu ego, mas não serve para te fortalecer diante das incertezas. É importante que nós anunciemos o evangelho genuíno. É tempo da igreja se levantar agora pregando esse evangelho genuíno, porque é isso que Cristo fez e é isso que nós, que somos cristãos, devemos também fazer. Eu me lembro, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Deus para outro evangelho. E o que eu percebo é justamente isso. Eu tenho
surpresa do apóstolo Paulo, muitas vezes, de perceber o quanto os irmãos têm abandonado o verdadeiro evangelho genuíno que nos supre e nos fortalece diante das incertezas, por esse evangelho água com açúcar, como diz o Dadá Maravilha, que não nos fortalece em nada para essas crises. Portanto, Jesus ele continua, ele não apenas prega o evangelho de Deus, mas ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Meu amado, se você quer vencer as incertezas da sua vida, creia na soberania divina. A gente está aqui fazendo essa live já tem um tempo e a gente percebe as pessoas temerosas com Covid, é o Apocalipse, está na Bíblia do início ao fim e blá blá blá. Meu amado irmão, nós precisamos acreditar em um Deus que é soberano. Nada foge do seu controle. Se você acredita num Deus fraco, num Deus que não tem o controle, num Deus que pode ser surpreendido por suas decisões e liberdade, meu amado irmão, que triste. Que triste. Porque isso vai acontecer o tempo todo. Mas o Deus da palavra de Deus, o Deus que o Senhor Jesus refere-se, diz, o tempo está cumprido, Deus está no controle do tempo, tudo acontece conforme ele determinou. A própria vinda de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos, quando o Senhor assim o quis. Nada foge ao seu controle. Então isso tudo, meu irmão, que você vê, está no controle de Deus. Você está incerto, está com dúvida, sua fé está fraquejando? Meu amado irmão, acredite, creia na soberania divina. O texto bíblico diz, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. É importante que diante das incertezas nós voltemos, meu irmão, a acreditar na mensagem do arrependimento. Meus irmãos, misericórdia. Nós queremos assistir uns aos outros com elogios, com palavras belas, inflar os nossos egos. Assim é muitas vezes o dia a dia da igreja, as pessoas não estão prontas para ouvir uma mensagem verdadeiramente bíblica de arrependimento, mas é isso que precisamos fazer, porque foi o que o Senhor fez. Então, meu amado, agora não é o momento de nós dizermos 5 passos para você ter sucesso na sua vida e usarmos um texto bíblico de pretexto. Agora é o tempo de nós dizermos, arrependei-vos. Olhe toda essa crise, tudo que aconteceu e como você foi pequeno, como eu fui pequeno, como nós não somos nada diante de todas essas circunstâncias, mas aí você crê num Deus soberano e você crê na mensagem de arrependimento e você se humilha na presença do Senhor e diz, seja feita conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Deus está no controle. Então, meu irmão, diante da incerteza, arrependa-se. João anunciou, arrependei-vos. Jesus vem e ele diz, arrependei-vos. Pedro vai pregar no início da igreja primitiva, ele diz, arrependei-vos. E quando chega aqui no nosso tempo, diante dessa pandemia, o que nós dizemos? Você é especial para Deus. Vem para cá. Na verdade, você é o ponto fraco de Deus. Não, você é como Deus. Não, você tem que ser cabeça. Meu amado, isso vai à contramão do que aprendemos com o próprio Jesus em ministério. Então, meu amado, vamos acreditar na mensagem do arrependimento. Eu finalizo essa reflexão, talvez com aquilo que é mais prático na nossa vida que o Senhor Jesus disse aqui. Crede no Evangelho. Meu amado irmão, exercite a fé na palavra de Deus. Eu quero dizer isso para você porque o Senhor falou, crede no Evangelho. E talvez você vai terminar esse tempo, você vai estar na igreja, você vai estar nos grupos pequenos, vai estar nos comitês, vai estar nos ministérios, vai estar nos programas, vai estar em tudo quanto é lugar, vai falar de Evangelho o tempo todo, mas não crê no Evangelho. À luz da primeira dificuldade, meu amado irmão, o Evangelho não é um fundamento que fortifica os seus pés. Então é necessário crer. E eu trago, meu irmão, à sua memória o que Tiago falou, não sejais meros ouvintes da palavra, mas tornai-vos praticantes.
E é isso que o Senhor quer falar, é isso que o Senhor quer ministrar. Crer no Evangelho significa, meu irmão, muito mais do que conhecer a palavra de Deus, saber de capa a capa, ler livros teológicos, saber todas essas coisas. Meu amado irmão, crer significa experimentar, vivenciar e colocar na prática, diante das incertezas, que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é alimento. E é por isso que você ainda está de pé, não por suas forças, mas porque a rocha é firme. Então, eu trago essa palavra ao coração dos irmãos. Se há algo que o Evangelho pode fazer por nós diante das incertezas da vida, é o que o próprio Senhor fez. Que nós possamos seguir esse caminho, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar a sua igreja e vai nos abençoar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Uau.